Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 27 até o versículo 34. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Querido Jesus, aleluia. Eu quero falar nessa noite de uma forma muito sucinta a respeito de um tema que abrange algo que faz parte da nossa vida. Talvez grande parte da nossa vida. Dilemas. Não sei se você já teve algum. Dilemas. É bem verdade que a filosofia, ela levantou muitos dilemas. Porque a filosofia consiste em questionar. Porém, muitos dos questionamentos ou dilemas levantados pela filosofia, a maioria dos filósofos que foram iluminados para levantar esses dilemas, são ateístas confessos. São pessoas que se consideravam tão inteligentes que resolveram não crer em Deus. Não crer na pessoa de Deus, mas não crer que exista um Deus. Então, se alguém não consegue crer num Deus originador e consumador, só lhe resta uma vida de dilemas. Se alguém não consegue crer num Deus que dá o início, tem o controle da história e consuma a história, obviamente, só lhe restarão dilemas. Eu costumo dizer que a filosofia grega, ela levantou muitos questionamentos que só a palavra de Deus pode responder. Nada mais, nenhuma crença mais tem respostas para a grande maioria dos dilemas da filosofia. É triste nós observarmos em nossos dias que grande parte dos nossos jovens, inclusive dos jovens que estão nas igrejas, que têm se deixado envolver tanto por aquilo que Paulo disse que seriam vãs sutilezas.
para o engano, para tirar o foco do ser humano do objetivo principal, que é crer que há um Deus criador dos céus e da terra. Aleluia. Deixando-se ser submerso mais por questões filosóficas do que por aprofundamento bíblico. E por isso não é sem razão que nós estamos vivendo dias de tamanha pobreza espiritual. Porque a Bíblia, na vida de muitos, tem sido apenas uma opção e não uma prioridade. Eu quero ler o que um apologeta chamado Frederic Bettex, do século XIX, falando sobre isso, ele disse uma grande verdade. Nosso povo, abro aspas, nosso povo educado perdeu o Deus vivo e admite que não acredita mais em nada por causa da superior iluminação. Alcançaram um grau de intelectualidade tão alto que conseguem agora admitir que não existe Deus. Ele diz ainda: esse povo educado duvida de tudo por causa da superior ciência e pesquisa. A humanidade não acredita num Deus como ente, como pessoa, mas endeusa a ciência. Ele ainda diz: esse povo educado, de superior iluminação, não ama nada por causa da superior humanidade. Nós estamos vivendo dias em que o homem não admite a sua mortalidade, a sua efemeridade. A humanidade não suporta ouvir que ela é como a flor da erva, que num dia está bela e no outro dia está morta. E por fim ele diz: este povo educado, de tamanho intelecto, não anseia por nada por causa do progresso absoluto. Uma das grandes e maiores decepções que o ser humano terá é quando ele perceber que a sua tecnologia não vai resolver o seu problema na eternidade. Que todo o seu dinheiro gasto em empreendimentos tecnológicos, pesquisas científicas, em suas viagens galácticas, procurando lá fora melhores meios para se viver aqui dentro. Quando ele perceber que nada disso dará conta quando estiver assentado diante de um tribunal para responder às inquirições daquele Deus que eles diziam não existir. Meu Deus, querido. Então, dilemas são peculiares de quem não crê em Deus? Não. Não exclusivamente deles. Eles vivem em dilemas porque não conseguem crer numa origem e numa consumação. Mas nós, que cremos no Deus Criador, o originador de tudo, aquele que é o autor da nossa fé e também é o consumador dela, também temos dilemas, porque dilema é a necessidade de fazer uma escolha entre duas ou mais opções.
Aí ponderamos as consequências e ficamos pensando que decisão vamos tomar. Quem é que nunca esteve diante de uma situação de ter que escolher entre duas situações ou mais? Então, dilema. Calculamos a consequência da escolha e às vezes acabamos por não escolher nada. Então, se nós observarmos os dois textos que eu li, tanto de Atos capítulo 2, como agora do capítulo 16, pessoas também tiveram alguns dilemas. E perguntas, por exemplo, pergunta o que fazer? É um dilema, depende da situação. Outras perguntas foram levantadas pela filosofia: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Perguntas, dilemas, que só a palavra de Deus tem resposta. Quando nós lemos no dia de Pentecostes, a passagem de Atos capítulo 2, houve um dilema. Depois de um grande discurso, de uma grande pregação do apóstolo Pedro, então alguns homens entraram num dilema. Diante daquela verdade que eles ouviram, o que eles deveriam fazer a partir de aquilo? Porque até então eles tinham uma vida, até então eles tinham uma rotina, até então eles tinham hábitos. Mas diante daquela verdade que eles ouviram, que não foi um discurso filosófico para levantar mais dilemas sobre dilemas, mas foi uma palavra objetiva, uma palavra que dá uma direção. E diante daquilo eles perguntaram: o que faremos? É um dilema. Versículo 37 do capítulo 2, onde eu li: o que faremos agora? A resposta, meus irmãos, foi aquela. Não foi uma resposta subjetiva, foi aquela que Pedro disse. Que faremos, pois, irmãos? Pedro poderia dizer assim: não sei. Siga teu coração. O que o teu coração manda? Que faremos, pois, irmãos? Não sei. Você tem que saber o que é melhor para você. Pergunta para o seu eu interior. Você vai saber o que fazer. Que faremos, pois, irmãos? Não sei. Vamos esperar o progresso nos dar uma luz. Vamos esperar as pesquisas científicas nos trazer uma solução. Que faremos, pois, irmãos? Pedro lhes disse: arrependei-vos. Aleluia. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Deus da glória. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O que Pedro estava dizendo? Que a resposta para um dos maiores, se não maior dilema da humanidade, mais importante do que responder o que eu sou, ou quem eu sou, ou de onde eu vim, para onde vou. O dilema do pecado. Querido. Dar uma solução para o problema do pecado, porque o pecado é a origem da morte. É o pecado que gera a morte. É o pecado que gera a dor. É o pecado que gera a doença. É o pecado que gera a violência. É o pecado que gera a guerra. É o pecado que gera todo o mal na terra. Então é um dilema que precisa ser resolvido. E o apóstolo Pedro está dizendo: o problema é este: arrependam-se dos seus pecados, cada um de vós. Querido. Pai não salva filho, filho não salva pai. O meu tio é crente, a minha avó é no círculo de oração, não importa. Cada um de vós seja batizado
Cada um de vós se arrependa. Cada um de vós precisa ser perdoado pelos seus pecados. Quer solução maior para um dilema como este? Então a Bíblia está trazendo a esperança onde não havia mais esperança. Aleluia! Que faremos? É o dilema. Resposta: se arrependam e se batizem. Por que eu preciso me batizar? Porque você está publicando que você está arrependido da vida que você levava. Você está assumindo publicamente que você não quer mais aquela vida, que você está aceitando um novo nascimento, que você quer ser a pessoa que Deus quer que você seja, que você quer ser a pessoa que não vai mais andar segundo o teu coração, que você não vai mais ouvir o teu eu interior, mas você vai morrer e vai ressuscitar uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia! Obrigado, Deus. No capítulo 16 nós temos um outro exemplo de um grande dilema. O texto fala da prisão do apóstolo Pedro, ou apóstolo Paulo e Silas, na cidade de Filipos. Estavam pregando o evangelho. Foram presos por causa do evangelho. Eles não eram criminosos. Mas a Bíblia diz que, perto da meia-noite, no versículo 25, iniciou o culto de vigília. Aleluia. Porque o crente, ele faz culto onde ele estiver. Ah, porque agora não tem culto na igreja. Em alguns dias. Mas você pode fazer culto na tua casa. Fazer culto no teu local de trabalho, fazer culto no teu carro, fazer culto no teu quarto, fazer culto andando pela rua. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Querido. Quando Deus usa o profeta Abacuque para falar que o justo viverá da fé, não está dizendo que agora vai ser, Deus vai mandar tudo que precisamos, porque é uma promessa. Aquilo é uma afirmação. E a fé ali é fidelidade. O justo viverá da sua fidelidade, por ele ser fiel, mesmo no tempo da crise, porque o contexto de Abacuque é esse: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja gado no pasto, mesmo que o fruto da oliveira minta, não haja ovelha no curral, todavia eu Aleluia. me alegrarei Aleluia. no Senhor, o Deus da minha salvação. Querido Deus. Então está dizendo que mesmo em meio à adversidade, ele permanecerá fiel a Deus. Então ele tem garantia diante da promessa de Deus. Querido Jesus. Aleluia. Então o crente, ele faz culto. Paulo e Silas estavam num cárcere sem saber o que ia acontecer. Enquanto isso, vamos fazer culto. E começaram a cultuar, cantar louvores, hinos a Deus, orações. E nesse culto houve um abalo sísmico, de forma que as portas das prisões se abriram. Pelo horário, o carcereiro já estava dormindo, e quando ele acordou, conforme a gente leu no versículo 27, ele percebeu que as portas das prisões estavam abertas. Ele logo imaginou que os presos fugiram. E ele tirou da sua espada e iria se suicidar. Porque a sua responsabilidade, na sua posição de carcereiro, se um preso fugisse, segundo a lei romana, o carcereiro pagaria com a vida. Seria condenado à morte. Porque havia muito suborno naquela época. E por mais que ele dissesse que não tem culpa, nada provaria que ele não tenha aceitado um suborno. Então ele, para que ele não incorresse no erro de aceitar suborno, a condenação era morte.
Então ele tirou da sua espada para se matar, sabendo do que resultaria aquela fuga de presos. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluia. Aleluia. Bendito Deus. Diante daquela pregação de Paulo, que foi maravilhosa para aquele carcereiro, ouvir aquela notícia: todos nós aqui estamos. Então surgiu um dilema na vida daquele homem. Versículo 30. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Deus. Muitos hoje também estão no dilema. Muitos que eu conheço, que você conhece, estão numa encruzilhada para decidir entre viver ou morrer. Muitos estão decidindo por ceifar a sua própria vida, como aquele carcereiro. Muitos hoje estão segurando uma espada, que não se usa mais espada, mas essa espada, ela figura qualquer outro tipo de pensamento, de qualquer outra forma, de pessoas que acham que não tem mais jeito, e a solução é o suicídio. Mas até para o dilema do suicídio, a palavra tem solução. A palavra de Deus responde. Se você não sabe o que fazer, se alguém está assistindo essa transmissão e está segurando uma espada pensando em tirar a sua vida, a resposta para o teu problema é este: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tem resposta para a tua vida. Jesus pode entrar na tua casa, Jesus pode entrar na sua vida e te dar a solução e lhe mostrar o caminho, porque Ele é o próprio caminho, Ele é a própria vida, e Ele está aqui nessa noite para mudar a tua história. Aleluia! A Bíblia responde, a Bíblia tem solução, a palavra de Deus é vida. Saia das filosofias, saia do que produz dilema, venha para a palavra, venha para a resposta, venha para a solução. Se levante para caminhar com Jesus, saia desse abismo. Se você já pensou em desistir, tenha fé, Jesus está aqui para segurar a tua mão. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. A igreja se coloca em pé em nome de Jesus. Eu preciso encerrar por causa do horário. Aleluia. Poderoso Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Uma grande resposta: o que devo fazer? Deus responde isso no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 4. Buscai-me para viver. Quer ter vida, mas vida em abundância é só em Jesus. Aleluia. Pregador, teólogo, escritor Norbert Litt disse assim: a maior miséria do ser humano, a maior miséria, não é uma miséria, a maior miséria do ser humano consiste em não crer em Jesus. Em comparação com ela, a esta miséria, que é a maior, todas as outras experiências negativas são ninharia. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de miséria. Eu não estou falando da vida financeira. Estou falando do psicológico. Estou falando do emocional. Ainda mais em nossos dias. Ainda mais em nossos dias, esses dias, esta semana. Porque eu recebo
e recebo muitos pedidos de oração. E um irmão lá de São Paulo me disse: pastor, ore por esse jovem crente, faz parte de um grupo tal, e tinha um vídeo dele, eu recebi o vídeo, esse jovem surtando, precisou ser internado, sedativo, porque nós estamos vivendo dias propícios a estes resultados, por conta de darmos ouvidos a tudo que o mundo prega. Resultados por conta de olharmos a tudo que o mundo mostra. Mas também são resultados de não darmos ouvidos a tudo que a palavra de Deus prega e deixarmos de olhar a tudo que a palavra de Deus mostra. Não podemos viver uma vida indecisa. A indecisão causa ânsias de vômitos em Deus. A mornidão. A maior miséria é não crer em Jesus. E muitas pessoas estão vivendo misérias e acham que essas misérias são os seus maiores problemas. Não! A maior miséria é não crer em Jesus. Esse não crer em Jesus não é acreditar. Se não crer em Jesus é o aceitar por inteiro. É o acatar tudo que Ele disse e ordenou por inteiro. É o se entregar como um todo. Crer no Senhor Jesus, ou seja, se entrega totalmente. Arrepende-se dos seus pecados. Seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. É isto que é a resposta. É esta que é a resposta para todos os dilemas principais da vida. Quando nós resolvemos esse problema, então surge um novo canto em nosso ser. Aleluia! Como velha criatura, rodeados por dilemas, mas como nova criatura, cheios de esperança, na palavra que transforma a morte em vida, tristeza em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você sobre esta palavra, orar pelos pedidos de oração que aqui foram apresentados, porque nós cremos em Cristo, não só para fazer uma oração e fazer um pedido, nós cremos em Cristo a ponto de nos entregar por inteiro para Ele. Eu sirvo a Jesus, eu sou privilegiado em ser crente, e eu publico isso em rede social, na rua onde eu estiver, que ser crente é o maior privilégio que eu tive na minha vida. A partir disso, aí o Senhor toma conta, porque Ele promete: buscai-me e vivei. Então você nessa noite também toma essa decisão. Deus da glória. Tome essa decisão. Que devo fazer? Arrependei-vos. Aleluia. Que devo fazer para me salvar? Crer no Senhor Jesus. Resolva em primeiro lugar este que é o maior dilema da vida da humanidade. Resolva o problema do pecado e todos os outros se tornarão simples. Em nome de Jesus.